E agora nós vamos falar de um tema que voltou à atenção de todos, infelizmente, de uma forma trágica: incêndio. Estou falando, é claro, do acidente na boate no Rio Grande do Sul no último fim de semana. Mas dentro de casa também é comum acontecer casos de queimaduras. O repórter Tomás Alves traz agora algumas dicas de como evitar problemas. Para dar dicas de como prevenir incêndios em casa, conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros, Renato dos Santos. Ele explicou que é na cozinha onde estão os principais riscos. O primeiro risco de incêndios dentro de uma cozinha vai partir da situação dos produtos sendo cozinhados e o cabo da panela voltado para o lado de fora. Isso acontece principalmente problema com crianças, quando tem crianças pequenas em casa, mas pode acontecer também a situação com o próprio adulto. A panela com o cabo para fora, a criança tem a tendência a puxar, ou a própria adulto no deslocamento dentro da cozinha pode vir a esbarrar na panela, jogando material quente e até correndo o risco de provocar um incêndio. Uma das coisas que às vezes acontece incêndio em casa, em residência, é quando nós temos o fogo em óleos. Quando acontece os casos de óleo pegando fogo, a tendência do cidadão é logo jogar água na panela. E esse tipo de procedimento é extremamente incorreto, porque isso provoca como posso dizer, um tipo de explosão dentro do óleo que espalha chamas por mais locais. E numa situação como essa, uma frigideira, imaginando uma frigideira pegando fogo, se você jogar óleo nela, nós temos aqui armários com componentes de madeira e isso iria generalizar um incêndio aqui dentro da área da cozinha. Então, o procedimento correto nesses casos, para se extinguir esse tipo de incêndio, é meramente se fechar a boca do fogão, se pegar um pano, molhar ele bastante com água, tira o excesso dessa água e então você vai simplesmente cobrir a panela com um pano molhado. Com todo cuidado para não se queimar, se cobre a panela com um pano molhado. Nessa situação, esse princípio de incêndio já é extinto. Cuidado também com o botijão de gás. O ideal é que ele esteja longe do fogão e na parte externa da casa. A mangueira do bujão ela não pode cruzar a parte de trás do fogão, porque isso pode provocar um incêndio quando estiver utilizando o forno. Essa mangueira encostada no forno aumenta essa temperatura, ela pode derreter e o que vem a ocasionar um incêndio. Então tem que se observar esse ponto especificamente. Outros cuidados são, quando for acender o forno, riscar primeiro o fósforo. Muita gente tem o costume de ligar primeiro o gás para depois riscar o fósforo. Isso já pode haver um acúmulo de gás inflamável que pode gerar uma pequena explosão. E o outro caso seria a questão de vazamento de gás. Se você chegar em casa, verificar um vazamento de gás, sentir o cheiro de gás, o primeiro procedimento a ser feito é nunca ligar lâmpadas, velas ou até mesmo evitar o uso do aparelho celular dentro do ambiente. O ideal é abrir todas as portas e janelas para refrescar o ambiente, fazer com que o gás saia, manter contato com o corpo de bombeiros e, caso seja possível, sem oferecer risco à pessoa, tentar retirar o bujão. Se verificou um vazamento simples, tentar afastar o bujão e colocar no ambiente aberto, como um quintal. Caso não seja possível, entre logo em contato com o corpo de bombeiros, sai da casa e espera até a chegada do corpo de bombeiros. No momento da troca do bujão de gás, a pessoa primeiro tem que observar o seguinte: a válvula do registro, ela não precisa de muita força. Tem gente que gosta de usar ferramenta, apertar, bater, não precisa de nada disso. A questão da válvula é simplesmente manualmente, você solta a válvula e manualmente você prende no novo botijão de gás. Não precisa forçar, não precisa de nada, ela vai automaticamente vedar. Agora a questão é, depois de feita a troca, você tem que verificar se não está havendo vazamento. Algumas pessoas têm o costume de utilizar fósforo, risca o fósforo próximo da boca do bujão de gás. Se estiver havendo vazamento, você pode ter um princípio de incêndio. Então o ideal é, pega-se uma esponja molhada, bota espuma na esponja e você vai colocar espuma ao redor do bocal do registro. E aí vai observar se vai haver a formação de bolhas. Se estiver formando bolhas é porque está havendo um vazamento de gás. Então você solta, vai fazer de novo a colocação do registro. Caso continue vazando, então provavelmente ou o registro está danificado ou pode haver também um defeito no bocal do botijão de gás. Às vezes a válvula dele, o O-ring, que é uma borrachinha que veda, está defeituosa. Aí nesse caso, entrar em contato com o fornecedor do botijão de gás para providenciar a troca o quanto antes. Os perigos também podem estar nos detalhes. Velas, ferro de passar e tomadas exigem muita atenção. Um grande perigo com relação a ferro de passar. Pessoas às vezes deixam o ferro ligado, deixam em cima da passadeira, ou em cima de panos, ou até mesmo em cima da cama. Ele ligado a temperatura muito alta. Então tem que se tomar cuidado, evitar, desligar enquanto não estiver usando, porque ele vai aquecendo, se por um acaso ele simplesmente vira em cima de uma superfície inflamável, isso aí vai gerar um incêndio também.
O outro detalhe é essa questão de conexões, evitar sobrecarregar conexões dentro da residência. Muita gente tem o costume de usar muita extensão, T's, outros aparelhos, ligarem todos eles no mesmo local. Isso gera uma sobrecarga na fiação elétrica da residência. E o que é que acontece? Muitos aparelhos ligados aumentam a temperatura dentro do fio. Esse fio ele pode vir a derreter. E quando derrete o material externo, um fio vai tocar no outro, vai gerar um curto-circuito. E isso aí vai provocar um incêndio generalizado dentro da residência. Muitos dos incêndios em residência acontecem em virtude de sobrecarga e curtos-circuitos. Então tem que se evitar essa situação. E um grande alerta, quando for ligar um aparelho, pegue no plug do fio elétrico. Algumas pessoas têm o costume de pegá-lo pelo fio, encaixá-lo e puxar pelo fio. Isso aqui gera um dano no bocal dele, que pode gerar também um curto-circuito e a gente ter mais um incêndio, em virtude de pequenos detalhes como este. A questão da vela, isso é interessante falar. Em primeiro lugar, o cuidado com crianças. E em segundo, questão de costumes religiosos. Algumas pessoas têm, às vezes, santinhos em casa, gostam de acender vela e deixar essa vela ligada. Sai de casa, deixa a vela acesa, saem de casa e isso gera um risco tremendo. A gente já teve alguns incêndios aqui em Caruaru, em virtude de o pessoal monta aquele altarzinho, deixa as velas e dá uma corrente de vento, ou então uma criança esbarra, essas velas caem em cima de colchão, deixam vela próximo de cama, velas próximas de cortinas, materiais em gerais. Então tem que se tomar cuidado para evitar deixar, se vai acender uma vela, esteja afastado de qualquer material que possa vir a entrar em combustão, como toalha, cortina, panos, a própria cama. Todos esses cuidados são importantes para manter longe o risco de incêndio. Então são detalhes que a gente fica atento, que pode garantir aí a preservação dos seus bens materiais, inclusive da sua vida.